Bem-vindos a mais um vlog, é segunda-feira, dia 13 de outubro, e eu vou começar a consertar uma cadeira, dessas cadeiras de escritório, são giratórias e tal, não era minha, ela era de uma vizinha da minha mãe. Ela já veio assim toda escangalhada, acabou que eu nunca usei, porque não dava para encaixar. Então, estava uma parte para um lado, uma parte para o outro. Então, eu vou tentar ver se eu consigo colocar essa cadeira funcional. É que assim, ela fica meio assim encostada, mas não encaixada. Quando ela está encostada e eu tento sentar nela, ela é muito confortável para sentar. Por isso que eu vou tentar consertá-la. Quer dizer, não só por isso, né? Mas porque cadeiras assim, de escritório, giratórias, uma cadeira boa mesmo, ela costuma ser muito cara. Vocês vão reparar que tudo para mim é caro, né? Mas eu sou uma mãe de 6 cachorros. Cachorro, tudo é caro, sabe? A vida fica muito mais cara. E aí eu penso muito assim, para gastar dinheiro, eu tenho que gastar dinheiro com aquilo que eu não consigo fazer com as minhas próprias mãos. Por exemplo, se a geladeira, preciso comprar uma geladeira nova, porque se essa geladeira já tivesse capenga, não é o caso, porque aconteceu isso com a minha, mas eu ganhei uma outra da minha tia, né? Mais velha ainda, mas que tá melhor que a minha, que era mais nova. Mas imagina que eu tivesse que comprar uma geladeira nova. Faz mais sentido eu comprar uma geladeira nova, que é algo que eu não consigo consertar, que eu não consigo fazer com as minhas próprias mãos, do que uma cadeira, que é uma coisa que eu, de certo modo, não perfeitamente, mas consigo pelo menos tentar fazer. E nesse momento você deve estar pensando assim, mas eu não estou vendo cadeira nenhuma, eu só estou vendo aí uma gaveta. Você trabalhando numa gaveta? Pois é, porque eu estou reaproveitando uma gaveta velha, né, que ia para o lixo. Estou reaproveitando a madeira para eu usar nessa cadeira, para dar sustentação numa parte que ela está precisando de sustentação. E como podem ver, quando você mora com cachorros, você muitas vezes tem interrupções. Isso sem contar os cortes que eu fiz, né? Ter que dar água para criança, ter que dar uma coisa de comer para criança. E várias coisas aconteceram que eu tive até que cortar, porque toda hora interrompendo, aí eu tive também que, né, fazer coisas que eu não faria, tipo desmontar igual agora que eu tô tirando os parafusinhos. Eu só tô os parafusinhos não, os pregos dessa madeira aí, só estou tirando com receio da criança pegar, mexer no que não deveria e acabar se machucando. Mas assim, não necessariamente eu precisava de fazer isso, porque essa parte aí eu nem vou utilizar. Eu ainda não sei se eu vou gravar todo o processo, tá? Da reforma dessa cadeira, porque vai ser um pouquinho longo, né? Mas, bom, vamos ver se eu vou gravar ou não. Mostrar para vocês as mãos. Não sei se eu falei que tenho especialização em fotografia, né? Apesar de eu não usar esses conhecimentos para vlog. Vlog, tudo que eu não quero é ter que profissionalizar o negócio. Eu quero algo espontâneo, que não seja pensado e tal. E aí, olhando essa mão aqui suja desse jeito, eu lembrei que, assim, nós fotógrafos, ou quem gosta, assim, de fotojornalismo, uma fotografia, assim, sabe, mais artística, adoro uma mão suja, assim, sabe, uma foto de uma mão suja. É massa, não é? Me lembra Vinícius de Moraes, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Lavei um pouquinho a mão só para tirar o excesso, aí mostrar. Eu fui lá fora, porque esse prego estava aqui. Essa parte aqui estava dobrada, e isso aqui dentro. E aí eu não conseguia tirar
isso daqui de dentro, de jeito nenhum. Aí sabe como eu consegui? Porque esse aqui, ó, aqui embaixo, não dava nem pra desenroscar. Esse aqui tá muito velho. Aí, sabe o que eu fiz? No martelo, cara. Fui lá pra fora. Tem uma parte lá de um alicerce que tá uma pedra pura lá. Aí eu fui dando martelada, martelada. Aí eu não gravei porque às vezes eu tenho umas ideias que eu não sei se vão dar certo. Isso aqui também eu não sei se vai dar certo, né? Mas pra tirar esse parafuso aqui, era uma coisa que eu não tinha. Eu tinha menos certeza ainda se eu conseguir tirar esse parafuso no martelo. Mas aí consegui tirar. E aí isso daqui, o certo seria ela aumentar e diminuir. Só que algo aqui dentro está sem funcionar, porque o certo seria apertar aqui, aí apertaria e aí a cadeira levantaria ou abaixaria. Isso eu não vou conseguir consertar. Mas para mim o que interessa é eu já colocar, eu vou dar um jeito de colocar ela já na altura que eu gosto da cadeira, porque abaixar e aumentar é o de menos para mim, sabe? E aí isso daqui tá muito velho, né? Tá podre. Por isso que eu decidi, eu tinha pensado em usar essa parte aqui, ó, da madeira, que é mais fininha, né? Só que isso aqui também não aguenta bosta nenhuma, né? Então, eu vou usar essas laterais aqui, ó, essas laterais da gaveta pra dar uma a outra tá aqui, ó, pra dar uma sustentaçãozinha. Então, eu já tinha feito uns buracos aqui, porque depois eu vou colocar uma outra espuma por cima também, né? O certo seria eu tirar isso tudo, mas, pô, vai dar um trabalho. Porque eu tinha comprado o grampeador, né, pra fazer essas coisas. O grampeador veio ruim, devolvi, não comprei outro. Então, mas vai dar certo. Já coloquei alguns parafusos, né, mas agora eu preciso colocar, porque eu não tinha contado que eu ia conseguir furar isso daqui, né? Então, eu vou precisar de furar mais alguns buracos. No caso, aqui tá ok, né? Esses dois. Aqui eu furei errado no caso, mas é bom que segura a madeira. Aqui eu coloco uma madeira aqui, ó, pra dar sustentação. Vou furar mais um buraco aqui e mais um aqui. E aí na madeira eu tenho que furar igual ou eu coloco, acho melhor colocar, eu ia colocar assim. Tanto faz, né? Ou assim. E aí faço os buracos pra dar uma sustentaçãozinha. Aqui é a razão, ó, de eu estar fazendo essas obrinhas em marcenaria, né? Aqui, né? E aí de eu ter tido o cuidado de tirar todos os preguinhos, apesar que não precisava tirar de uma vez. Porque meus cachorros estão sempre colados comigo. Então imagina se os preguinhos estivessem ali, ó. Sempre vai querer dormir em cima dos meus negócios, aí poderia se machucar ao sono que a criança está. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. Aqui, ó. Escada no meio do caminho. Criança chegando. Aí eu quero mostrar isso aqui. Olha isso daqui, ó. Olha. Até agora já tem umas 2 horas que eu dei essa ração. Tanto pra ela. Essa daqui não é dela, não. A dela tá lá na cozinha. Esse aqui é do irmão dela. Nem ela, o dela que tá lá na cozinha, nem o dele deram uma mexidinha assim e ainda não comeram. Tem dia que tá esse estresse assim, sabe? E cada dia é um, né? Eu dou comida à criança e a criança não quer comer, eu tenho que ficar insistindo, aí eu dou outra coisa, acrescento alguma coisa pra abrir o apetite, aí fico o dia inteiro. Até, enfim, a criança conseguir comer. Deixa eu colocar uma blusa. Tá um pouquinho frio hoje. Indo lá pra casa da minha mãe. Tive que interromper, né? Olha esse bichinho. Olha os bichinhos no pasto, que bonitinho. Tive que interromper os diálogos com o vlog. Porque tô indo lá pra casa da minha mãe. A minha mãe lá no fundo. Dá pra ver não, né? Bom,
Então, vim aqui na minha mãe. Já fiz a barba do meu padrasto. Aí ela saiu, né? Tô aqui com ele até ela voltar. E aí aproveitei e já fiz a barba dele. Cabelo hoje não precisei de cortar não, que eu cortei no sábado. Que tava aprontando. Eu já dei comida para todos eles de novo, né? Agora a comida da tarde. Só que ele ainda estava comendo a comida da manhã. Ele acabou de comeu, deixou isso aqui ainda era a comida da manhã. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que cortar uma linguicinha, misturar, aí comeu a linguicinha toda, ó. Não se vê, ó, parece que nem coloquei, né? Comeu tudo, mas deixou a ração. Mas pelo menos comeu um pouco não, comeu uma parte, né, da ração. Não quer comer mais, se quisesse comer o restinho, a mamãe dava mais comida. Mas pelos vistos não quer, né? Se eu colocar linguicinha, quer, não é mesmo? O que você acha? Mamãe tem que fazer as coisas agora, tá? Ô tonhonhon, doidão. Chegando aqui, eu tinha dado da Matarralha nesse sofá, também comeu. A dela eu dou sempre um pouco menos, porque ela não come tudo, ó. Comeu mais ou menos a metade da comida. Mais tarde eu tento de novo, não adianta também ficar insistindo o tempo todo, sabe? Daqui a pouco eu tento outra vez. Cheia, né? Porque tá querendo até tirar aquele cochilinho de depois do almoço. Mas ele tem comido menos, porque eu pesei hoje ele cedo. Ele e o Biádio são os que estão comendo menos. Pandora não, tá comendo bastante. Matarrali também, continua gordinho. Os meninos também, a Marilyn e o Tolstói também. Só mesmo, mas é pouca coisa, assim. Franz Kafka e Biádico, tem que ficar observando, né? Mas, o que eu ia dizer, eu vou ficar por aqui, porque eu até gravei outras partes mexendo na cadeira, né? Mostrando o que eu fiz até agora na cadeira. Só que depois, quando eu fui somar, né, todas as coisas que eu tinha, né, gravado e tal, tinha ficado muito longo o vídeo. E aí, por isso, eu vou, então, fazer um corte, né, dividir, para não ficar muito grande. E aí eu mostro, então, no próximo vlog, o que é que eu fiz até então na cadeira. Vai ser um processo lento, né, mas então vou mostrando, assim, aos poucos. É isso, eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.